Bom dia. E aí, vamos começar nossa aula de matemática, medida de superfície. Nós vamos ver de forma bem, light agora no quarto ano, sobre a medida de superfície. Um pouco sobre unidade de medida, mas é bem mesmo superficial. Essa aula ela está na página 171, tá bom? Podem abrir o livro, certo? Diz assim: usando um quadradinho da malha como unidade de medida, indique o número que representa a área de cada figura indicada na malha quadriculada. Bom, aqui é a malha quadriculada, tá? E eu utilizei um quadradinho, não foi, ó? Pintei aqui, no caso vários, da figura A e da figura B. Eu quero que vocês me digam, então, como é que eu faço para indicar a área que essas figuras estão representando. Muito simples. É só você conferir quantos quadradinhos eu tenho aqui que está pintado, certo? Então, eu vou conferir aqui da parte vermelha e da parte verde. Aí eu vou ter uma ideia da área que está sendo ocupada. Então, se você parar aí o vídeo, você pode conferir, tá? E ver no próximo se você acertou. Vamos lá, então. Então, aqui diz o quê? Que essa área é o quê? Quantos quadradinhos eu ocupei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Isso aqui é a área. E aqui na B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos, ok? Então, isso aqui que eu estou indicando é a área que esse objeto, que essa figura está ocupando. Vamos para a próxima, então. E essa daqui? A mesma coisa que eu fiz na primeira, eu quero para fazer aqui nessa. Agora, como? Sendo que nós temos algumas figuras cortadas, né? Aqui, ó. E aí, a ideia é o seguinte: se você juntar esse com esse, vai dar um quadradinho, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui dá 1, né? Com esse dá 1, 6, 7. Entenderam aí como é que eu fiz? Eu conferi os que estavam inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E os que estavam pela metade, eu uni esse com esse. E esse com esse. Outro, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntando esse com esse. Mesmo valor do outro, né? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntando, 7. Entenderam aí? Como é que eu posso fazer para medir a área? Só que na malha quadriculada, né? Nessa malha aqui, tá bom? Então, o que é área? É uma medida de superfície, certo? Lembra da unidade de medida de comprimento? Que era metro? Então, a unidade de área também é uma medida de superfície. É uma área maior. Porque a medida de comprimento é por metro, né? Quilômetro. Já na medida de superfície é metro quadrado, ou seja, é bem maior, uma área bem maior. Por exemplo, o Brasil ele é medido em medida de superfície. É tantos quilômetros quadrados, ou seja, é o dobro, né? É o valor daquela área em dobro, certo? Ou seja, essa medida de superfície ela é usada para medir áreas bem maiores, bem mais extensas, certo? Que o metro dá para medir? Sim, só que levaria mais tempo, né? Então, a área ela dá uma medida de área bem maior, uma extensão bem maior, certo? Em pouco tempo. E agora, vamos fazer mais um desafio. Quantas figuras do tipo B são necessárias para cobrir uma figura do tipo A? Ó, a figura B é isso aqui, ó. Essa e essa. Certo? E essa é a figura A, isso aqui tudinho. Então, quantas eu vou precisar dessa daqui para cobrir, né, essa área aqui? Vocês podem pegar o material que tem de vocês lá no final do livro, certo? Na página 86. Vocês podem olhar lá. E aí tem esse material lá. Vocês podem destacar para poder ajudar aqui na aula, certo?
para o vídeo aí um pouquinho, destaca o material lá e aí vocês fazem todo o trabalho manual para poder entender melhor essa questão de área. Então vamos lá. Com o material em mãos, né? Então vamos imaginar aqui. O que eu fiz? Eu dividi a figura A em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. Para mim saber quantas dessa B vai poder ser usada aqui, certo? E aí depois eu fiz outra separação. Aquele quadradinho aqui eu separei ele, né? Então representa, esse A aqui representa como se fosse a figura B. Se eu unir esse com esse, não dá um quadrado desse? E esse com esse, não dá outro quadrado desse? Entendeu aí o que eu fiz? Então se eu pegar esse com esse, um quadrado. Esse com esse, outro quadrado. Então quantas figuras eu preciso, né, do B para poder formar um desse aqui? Se você respondeu 2, tá certinho, ó. Esse com esse eu vou formar um quadrado, certo? E aí eu vou juntando e formando os outros, tá legal, ó? Se eu unir esse com esse, eu tenho um quadrado. E agora o tipo C, né? A figura C. Quantas figuras são necessárias para cobrir a figura C, do tipo B? Mesma jogada que eu fiz com a letra A, ó. Cortei, né? Em 4 partes, a figura C. E aí fiz a mesma jogada. Esse com esse, vai dar um desse, né? Olha aí, ó. Certo? Só que agora eu dividi tudo, né? Esse com esse com esse. Certo? E aí, quantas figuras eu preciso para fazer o quadrado todo da letra C? 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se eu pegasse esse aqui, ó, e repetisse aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam aí a ideia de área, certo? É o lugar que ela ocupa, né? Então, podemos também obter a área de uma figura, verificando quantas unidades de área são necessárias para cobri-la. Por exemplo, quando sua mãe vai fazer alguma reforma em casa e ela vai botar algum piso, o pedreiro ele vai dizer, tem tantos metros quadrados aqui na sua sala. Então ela vai, a partir dessa medida do pedreiro, ela vai ter uma noção de quantos pisos ou quanta lajota ela vai ter que comprar para colocar na sala, certo? Então foi o que a gente acabou de fazer. Nós pegamos, certo, a figura aqui e cobrimos aqui, é como se fosse o nosso piso esse aqui, né? Pegamos essa com essa para poder medir. E aí ter uma noção de quanto a gente iria gastar, né? Ou seja, usar para poder colocar aqui para cobrir a figura C. Então, obter a área de uma figura, verificando quantas unidades de área são necessárias para cobri-la, certo? Então, a medida de superfície, ela vai ajudar nessa situação aí, certo? Para saber a medida bem maior, bem mais extensa, de uma forma bem mais rápida, certo? E prática. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Usem aí o cartonado que está lá atrás do livro. Façam aí o que o livro está pedindo aí na página 171, certo? Para ajudar na compreensão de vocês. Até a próxima aula, certo? Beijos!